Discutir a relação ganhou uma sigla e um estigma. A famosa DR pode ser assustadora para alguns casais, principalmente para os homens que têm dificuldade em falar abertamente sobre sentimentos. Mas a conversa, quando bem conduzida e na hora certa, pode ser muito frutífera. Nós vamos conversar sobre este assunto no programa Vida Saudável Unimed de hoje com a psicóloga Giovana Scopel Piquete, que também é terapeuta de casal e família. Tudo bem, Giovana? Bem-vinda ao programa. Thaís. Obrigada. Giovana, em que casos discutir a relação é necessária? E há alguns problemas que podem passar de forma banal sem a necessidade de levar uma conversa mais aprofundada? Bem, Thaís, sempre é importante a gente conversar com o nosso parceiro, né, com o nosso companheiro, para ver como está a nossa relação. O que está acontecendo no nosso dia a dia, se alguma coisa está incomodando, se alguma coisa está atrapalhando a nossa relação, é preciso conversar. Mas como você mesmo disse, nem sempre é fácil, né? Temos, claro, algumas questões relacionadas aos homens, principalmente, né? Por terem mais dificuldade de se expressarem em relação aos sentimentos em função da cultura na qual foram criados, né? Isso também depende muito da forma como nós, mulheres, criamos os nossos filhos também. Se nós permitirmos que eles demonstrem os seus sentimentos, quando eles forem adultos, eles também vão conseguir falar com as suas companheiras a respeito disso também. Qual é o melhor momento de iniciar uma conversa sobre sentimentos ou sobre a relação em si? Bem, melhor momento não existe muito, né, Thaís? Não existe uma receitinha pronta, na real. A gente tem que sentir o momento do casal. O casal tem que estar sentindo como está isso. Se aconteceu alguma situação que desagradou ou a mulher ou ao marido, isso precisa ser conversado. Então, esperar para que tenha um momento tranquilo, nunca na hora do futebol, né? Na hora do futebol não pode conversar sobre nada de relação, porque o marido não vai prestar atenção. Da mesma maneira, quando a mulher está fazendo alguma atividade, passando um produto de beleza ou fazendo alguma comida em casa, isso também a gente tem que deixar para um momento que os dois estejam sem alguma atividade específica. Um momento de relaxamento, de descontração, para que possa ser conversado então. Porque a gente precisa sempre ter noção de que se tu for já com 7 pedras na mão, a outra pessoa também vai vir. Então, se você começar acusando a outra pessoa, você também vai levar em contraponto isso. Então, sem acusações, primeira coisa. É difícil, é muito difícil de se manter calma e conseguir conversar com o teu parceiro se aconteceu alguma situação, por exemplo, infidelidade, que é uma situação mais grave, ou alguma discussão sobre alguma situação de ele ter, por exemplo, chamado a atenção dela na frente de outra pessoa, que isso acontece muito. Então, de ter tranquilidade para poder falar, sem acusar o outro. E também com relação a ficar sempre retomando alguma questão que já aconteceu no passado do casal, isso também prejudica. O assunto tem que ser começado, conversado sobre isso e tem que ter um término. Por isso, tu ficar sempre voltando a questões passadas, esse assunto nunca vai terminar. E tu vai estar sempre discutindo sobre pontos que não têm mais importância, mas que você acaba achando que sim, que você tem que falar sobre isso, até muitas vezes para quê? Para cutucar o teu companheiro ou a tua companheira. A gente sempre tem expectativas. Achamos então que o outro tem que suprir as nossas expectativas. Da mesma forma, nós queremos, né, suprir as expectativas do outro. Isso acontece. Mas a gente supor o que o outro está pensando, a gente está imaginando alguma coisa, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Então não adianta imaginar, porque o meu marido hoje não me deu um bom dia do jeito como ele sempre me dá. Alguma coisa está acontecendo? Não, ele pode ter acordado atrasado, querendo sair mais cedo para o trabalho. Apenas isso, a gente não precisa ficar imaginando que tem algo além disso. Para uma conversa ser frutífera, Giovana, imagino que também é preciso saber qual o momento de parar a conversa. Olha, hoje não está um bom clima e tal, vou deixar para amanhã. Quando os ânimos estiverem exaltados, sempre é melhor parar de conversar. Por quê? De discutir, principalmente. Porque tu acaba ferindo a outra pessoa, falando coisas além daquilo que tu gostaria. Porque no momento que você está mais exaltado, com uma raiva maior, tu pode falar coisas que depois você vai se arrepender. Então, para a conversa nesse momento e retoma numa outra ocasião que vai ser melhor para o casal. A terapia de casal é indicada sempre que o casal não está conseguindo resolver alguma questão entre o casal e precisa de um terceiro, então, um terapeuta, para que eles possam, então, falar e escutar e também ter algumas dicas, vamos dizer assim, de que maneira, de caminho seguir enquanto casal.
Quais são algumas dessas dicas? Nós temos que levar em conta, então, a questão do que está trazendo esse casal para a terapia. Podemos imaginar que seja em função desse casal ter filhos pequenos e não poderem ter tempo para o casal. Acabam, então, tendo mais o papel, assumindo mais o papel de pai e mãe e acabam deixando o papel de marido e mulher de lado, que isso é muito comum de acontecer. Então, que esse casal vem para a terapia, a gente vê o que está acontecendo e começa a sugerir, então, tarefas para que esse casal fique mais tempo enquanto casal. Que eles possam, então, deixar os filhos com a babá, com a avó, com a tia, com o Dindo, com a Dinda, com alguma pessoa de confiança para que eles possam ter um tempo só para eles. Então, como a gente estava falando antes, né? De ter um tempo para sair juntos, para conversarem, para retomar essa ligação inicial que eles tinham. O que pode acontecer também, que é muito comum? O casal vem para a terapia em função do ou o homem ou a mulher está trabalhando demais. Isso acontece muito na nossa realidade atual. Então, acabam não tendo tempo também para viver enquanto casal. Vem para a terapia e a gente vê o que está acontecendo. Em todos os casos, a gente procede da mesma maneira. Levantamos algumas hipóteses e começamos a trabalhar com o casal com relação a isso. Então, deles terem mais tempo. A dica fundamental é sempre conversar com o teu parceiro, ver o que está acontecendo, ser o mais sincero possível com relação a isso e ter tempo para ser casal. Isso é fundamental, Thaís, fundamental. Hoje em dia, Giovana, as novas construções familiares trazem para a relação o ex-marido, a ex-esposa, filhos. Esses fatores também interferem na construção do novo casal, de um diálogo mais aberto? Será que as pessoas estão mais impacientes, intolerantes em relação a pequenas discussões do dia a dia? Bom, a gente sabe que quando acontece de um casal se separar, de uma pessoa se separar, num próximo relacionamento, é muito mais fácil dele vir a romper novamente com esse relacionamento. Em função de já ter passado isso, de saber como é essa experiência e saber que sim, que existe vida mesmo sem o teu ex-companheiro. Então, isso acontece sim. Penso também, Thaís, que sim, as pessoas estão menos tolerantes, não aceitam tão facilmente um não na vida. Isso faz com que a gente acabe não se frustrando tanto ao longo da nossa vida e quando chega num relacionamento que pode acontecer uma frustração, é mais fácil então eu acabar com esse relacionamento do que tentar fazer com que esse relacionamento melhore, evolua e cresça. E com relação às novas configurações que nem você falou, é importantíssimo que o casal que está reconstruindo uma família, né, está tendo uma família reconstituída, possa então ter noção de que sim, que existe uma família antes e uma família agora. É muito importante que converse com a ex-esposa sobre as regras ou com o ex-marido e que isso seja então seguido nessa reconstrução familiar. É fundamental que isso aconteça também. Mesmo namoros assim iniciais, 2, 3 anos, que pretendem então casar, eles vêm para a terapia para conversar sobre questões fundamentais, sobre educação de filhos, valores, o que é importante para eles. Questão de fidelidade também, como a gente já comentou antes, é tratado bastante em terapia com os jovens também, porque é uma outra realidade, que nem a gente fala, né? A família de antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, é muito diferente da família de agora. Então, acontece das pessoas, às vezes, se perderem no meio do caminho e não saberem para onde ir. Então, acabam vindo para a terapia para ver, afinal, se vale a pena ainda casar, se não vale, se os valores estão adequados um com o outro, se não vai ter muitas questões, assim, de bater uma questão com a outra, cultural, religiosa. Então, eles acabam vindo, sim, para prevenir, para ter um bom relacionamento. Desavenças entre casais são fatores de risco, Giovana, para transtorno de crianças e para muitas doenças dos próprios parceiros, como depressão, doenças cardíacas, enfim. Como evitá-las, se isso é possível? Bem, nós vamos retomar a questão que a gente falou anteriormente, né? O quanto é importante a educação, né? A base familiar. Não importa se essa família é pai e mãe, ou são 2 pais, ou 2 mães, ou é uma família reconstituída. O fundamental sempre é conversar, ver o que está acontecendo, falar a respeito disso. Não adianta um casal estar casado ou ficar casado para manter as aparências e fazer com que isso seja uma tortura tanto para o casal quanto para a criança. Porque por mais que a criança tenha 2 meses, 2 anos ou 12,
ela vai saber o que está acontecendo, ela sente o que está acontecendo com esse pai e com essa mãe. Ela percebe que não está bem, ela identifica que alguma coisa não está adequada nesse casal e acaba assim demonstrando isso na escola, com os amigos e vindo muitas vezes para a terapia individual, a própria criança, demonstrando isso. E a gente não trabalha, então, a criança, a gente vai trabalhar essa família, porque essa família está disfuncional, essa família está causando essas dificuldades, esses problemas nessa criança. E também no próprio casal, nos próprios indivíduos. Pode sim, enxaqueca é muito comum de acontecer, dores de estômago, a própria depressão, em função de estar num relacionamento não produtivo. Obrigada, Giovana. Até a próxima. Obrigada, Thaís. Eu conversei com a psicóloga Giovana Scopel Piquete sobre terapia de casais. A você que esteve conosco, obrigada pela sua companhia. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Até lá!